E vamos continuando o nosso estudo do livro 7 Fala a Eterna Validade da Alma, hoje com o capítulo 20. O significado da religião. Então, para dar uma resumida aqui para a gente entrar no assunto desse capítulo, o 7 ele nos coloca aqui o porquê que nasce essa necessidade da gente ter uma religião, ou da gente ter algo, alguma historinha para seguir, para a gente entender quem nós somos. Então ele coloca aqui que todos nós individualidades, já carregamos dentro de si o conhecimento de quem realmente somos. Aquela intuição que fala com a gente, que tem as respostas certas, e que no começo dos tempos, que vocês vão ver no final desse livro, nós vivíamos sem nenhuma dúvida em relação a quem nós éramos. Nós tínhamos uma união muito maior com todo o nosso ambiente físico e vivíamos as nossas experiências unificados, de forma unificada. Então surgiu-se os questionamentos, surgindo assim um outro tipo de consciência, que nós convenhamos chamar de ego. Então olha o que ele fala aqui, ó. Um drama interno é carregado por cada indivíduo. Um drama psíquico que é finalmente projetado externamente com grande força sobre o campo da história. O nascimento de grandes eventos religiosos emerge do drama religioso interior, as nossas dúvidas e questionamentos em relação a nós mesmos. O próprio drama é, de certo modo, um fenômeno psicológico, pois cada eu fisicamente orientado se sente empurrado sozinho em um ambiente estranho, sem saber suas origens ou destinos, ou até mesmo a razão para sua própria existência. Ou seja, a gente pegou toda aquela verdade que a gente já carregava dentro de nós e começou a duvidar delas ou a deixá-las de lado e colocar dúvidas em relação a uma verdade que a gente já carregava. Este é o dilema do ego, particularmente em seus termos e seus estados iniciais. Ele procura por respostas externamente, por respostas fora, porque esta é sua natureza. Manipular na realidade física, ou seja, o ego que está começando agora, ele precisa de características físicas para encontrar a realidade interior dele. Então ele precisa ver, ele precisa tocar, ele precisa sentir, para ele entender, porque só o interior, só o sentir com a energia, o sentir com a mente, o sentir com as emoções, para ele não basta. Como ele é um atributo para uma manifestação física, vamos assim dizer, ele precisa de dados físicos para ele aceitar que aquilo é verdade. Ele também percebe, todavia, uma profunda e duradoura conexão que não compreende com outras porções do eu que não está sob seu domínio. Ah, mas eu não controlo isso daqui, então eu não vou dar trela para isso daqui, porque isso aqui eu não posso chamar de realidade porque não está sob o meu controle. Quando ele cresce em seus termos, procura confirmação externa para este conhecimento interior. O eu interior sustém o ego com seu suporte. Ele forma suas verdades em dados fisicamente orientados, com os quais o ego pode lidar. Ele então projeta-os exteriormente na área da realidade física. Vendo essas verdades assim materializadas, o ego então acha fácil aceitá-las. Assim, você frequentemente lida com os eventos com os quais os homens são tocados por grande iluminação, isolados das massas da humanidade, presenteados com grandes poderes, períodos da história que aparecem quase artificialmente brilhantes em contraste com outros, profetas, gênios e reis, mostrados numa porção mais que humana. Ou reis não, e Deus, não, e reis. Ou seja, a nossa parte até, nosso eu interior, a nossa parte até mais orientada, mais conectada, faz o quê? Nos cria historinhas, né, para que a gente, como massa, que eu estou falando de uma forma mente coletiva, tá? Cria historinhas para que a gente se guie através de personagens históricos, através das historinhas, das religiões, para que a gente consiga um caminho aí para se reconectar com aquela verdade que já está dentro de cada um. E aí cada um vai encontrar por si só o caminho, o melhor caminho que mais vai fazer com que essa reconexão aconteça. Só que outros egos também estão envolvidos aqui nesse planeta. Então,
muito, e eu ouso dizer que a maioria das religiões, a maioria dessas historinhas que foram criadas para que a gente consiga nos reconectar com o nosso eu interior, foram deturbadas ao longo do tempo e foram muito manipuladas, para que a gente não, porque existe aí um outro lado que quer manter isso aqui do jeito que é, um grande ego que não quer que essa reunificação aconteça. Então, deturpou-se muito das religiões que foram apresentadas para nós, né? Que foram criadas aí pelos os eus mais conscientes para que a gente conseguisse encontrar o caminho de volta à nossa própria verdade, um caminho interior. Porque a verdade a gente não vai encontrar fora, a gente vai encontrar sempre dentro da gente. Seja com o autotrabalho, com o autoconhecimento das nossas crenças, é assim que a gente vai se encontrar com a nossa verdade. Não existe nenhuma religião, e me perdoem se alguém aqui participar de alguma religião, mas na minha opinião, Fernanda, não existe aqui nesse planeta nenhuma religião que de fato realmente te leve a encontrar o teu eu e que não tenha sido manipulada e tenha sido aí alimentada com um monte de crenças erradas, crenças que podem ser disfarçadas pelas religiões ou escolas filosóficas mais moderninhas, mas que ainda assim te reprimem como eu, né? Como um eu co-criador que nós somos. Então, para mim, as respostas são sempre internas. A nossa verdade, cada um da sua forma vai encontrar dentro de si. Mas o ego precisa que seja físico, precisa que seja palpável, precisa que seja uma historinha que alguém viu e contou para que ele chame aquilo de verdade. E aí ele fala aqui que e nessas historinhas criaram-se os deuses, né? Que nada mais é que uma representação interior, uma representação do ego para que alguma divindade exista. Então ele usou de atribuições dele mesmo, da forma egóica de ver a vida, e criou-se deuses nisso, né? Então a gente tem aí os deuses das mitologias, que são representações das facetas do nosso próprio ego. Os atributos dos deuses são aqueles inerentes ao próprio homem, ampliados, trazidos para o poder da atividade. Os homens acreditam que os deuses vivem eternamente. Os homens vivem eternamente. Mas, esquecendo-se disso, lembram-se apenas de presentear os deuses, de dar somente aos deuses o benefício da vida eterna. Com esses dramas religiosos históricos. Os aparentes contos de fadas recorrentes de deuses e homens são realidades espirituais. Então são assim, as características do nosso eu interior, da verdade da qual nós somos constituídos, que nós precisamos atribuir a um outro Deus, a um outro ser, para que a gente chame, para que a gente encontre novamente essa verdade. O ser crístico, ele é um espelhamento do que nós somos em essência. Mas nós nos esquecemos disso. Então precisou-se de uma figura de Cristo para que a gente consiga olhar com os olhos físicos, não que nós olhamos, mas que a gente precisa ver, olha, existiu assim, existiu um homem assim, para que a gente reconheça novamente dos atributos dos quais nós já fomos constituídos. Para que a gente veja fora a verdade que já está dentro da gente. E aí ele fala aqui, eu não vou entrar nisso, depois vocês leem, né? Que lá para 2075 uma grande mudança já está em uma das nossas linhas de probabilidades para acontecer, que é a vinda da terceira faceta de Cristo, de uma forma muito mais completa, mostrando aí acabando, pondo fim de vez a essas distorções religiosas, todas as religiões em si, e unificando a nossa verdade, né? Então trazendo isso que a gente está buscando, trazendo essa unificação, essa consciência do eu multidimensional. Então já está previsto essa mudança, por isso a gente vem escutando tanto, né, da mudança de frequências, mudanças de dimensões que estão para acontecer. Na verdade é a mudança da nossa consciência em relação a nós mesmos. Então virá aí mais uma figura que vai ordenar a grande massa a pensar por um caminho certo, sem dogmas, sem essa separação que a gente tem um do outro, né, sem esse julgamento que a gente faz um do outro, e sim se vendo unificado, e principalmente unificado com todos os seres vivos. Isso inclui raça humana, isso inclui raça mineral, vegetal, animal. Tudo que tem vida vem da única fonte.
Então, no próximo século, a natureza interna do homem, com esses desenvolvimentos, se libertará de muitos constrangimentos que a ataram. Uma nova era realmente começará. Agora não um céu em terra, mas um mundo mais são e justo, no qual o homem seja muito mais ciente da sua relação com o seu planeta e de sua liberdade no tempo. Então não é a ideia do céu, não é isso. É a ideia de uma civilização normal, que vai sair para trabalhar, que vai ter suas realizações pessoais, mas com a consciência de quem realmente é. E sem a separação do outro e sem principalmente a separação da própria centelha de cada um. É despertar da consciência, pessoal, para o fato de que somos eus multidimensionais. Isso é normal para a gente que está estudando esse assunto, né? É gostoso a gente conversar sobre isso, mas imagina, a gente sabe, vocês devem ver muito próximo de vocês pessoas que não fazem ideia dessa visão que a gente já tem, graças a Deus a gente já vem buscando isso, né? Um mérito nosso. E é por isso que eu sempre falo o quão importante é a gente aqui pequenininho, um passo de cada vez, ir buscando esse tipo de conhecimento e se reconectando com a nossa verdade, para que essa probabilidade prevista para lá 2075 realmente venha a acontecer. A gente precisa fazer a forma para que isso possa realmente se materializar. Olha a importância dessa expansão de consciência, de realmente vibrar essa verdade. A personalidade humana colherá benefícios que agora apareceriam incríveis. Uma mente sempre aberta implicará em uma liberdade muito maior. Do nascimento, as crianças serão ensinadas que a identidade básica não depende do corpo e que o tempo, como você o conhece, é uma ilusão. A criança estará ciente de muitas de suas existências passadas e será capaz de identificar o homem idoso ou a mulher que, em seus termos, ela se tornará. Eu esqueci de falar isso no começo, então ele fala assim, que cada historinha religiosa que a gente recebeu ou que a gente vê por aí, ela vem dentro de um limite de consciência que a gente tem naquele momento para compreender certos fatos. Então, como a gente vem se lapidando, como a gente vem tirando as camadas de ilusão, refazendo as nossas crenças, a gente está dando base para chegar ao momento dessa mudança realmente acontecer. Então, a gente está se preparando o terreno, vamos assim dizer, para os eus, que já tudo a gente sabe que acontece ao mesmo tempo, mas que essa frequência realmente seja manifestada aqui. E aí as crianças já vão nascer com esse tipo de conhecimento e as coisas, a verdade ela vai vir à tona de uma forma mais fácil e mais compreensível. Então por isso que, por exemplo, o trabalho da mecânica quântica, de vir provando que tudo é energia, que a matéria sólida não existe de fato. Então o trabalho desse pessoal todo, aí, desses PhDs, desses físicos importantes do mundo manifestado, do mundo físico, virem com esse trabalho, é para a gente ir conseguindo abrir cada vez mais a consciência para a verdade da qual nós somos feitos. Né? É só para a gente ir ensinando o ego que a gente não precisa ter medo de se encontrar, se reconectar com a nossa verdade. E vocês vão ver mais no final aqui do livro o que ele fala, que não foi um erro, não foi um pecado que nós cometemos, termos pensado diferente. Não foi isso, foi uma experiência que nós escolhemos ter, mas que tudo bem voltar para a verdade, porque não tem castigo nenhum para se pagar. Né? Então tudo vai assim, aos pouquinhos, para que a nossa consciência, eu estou falando tudo em termos de mente coletiva, tá? Em nós como coletivo conseguirmos compreender. Claro que uns estão uns passinhos um pouquinho mais na frente, mas a gente tem que puxar essa energia para a grande massa conseguir vir junto. Homens e mulheres se encontrarão se relacionando com seus irmãos, não apenas como pessoas que são, mas como as pessoas que foram. Olha que legal isso, a gente ter uma consciência de lidar com o outro com toda a sabedoria dos nossos múltiplos eus, de todas as nossas diferentes personalidades. Então a gente vai ter mais respeito, mais compreensão, mais responsabilidade para lidar com o outro. Olha que incrível isso. E assim, pessoal, e vivendo uma vida normal, tá? Sem deixarmos de ser individualidades. A gente está expandindo a nossa consciência para nos reconhecermos novamente como eu multidimensionais que somos. E aí essa ideia que a gente vê aí, dos extraterrestres mais evoluídos, que a civilização deles é assim, é assado, essa será também a nossa realidade.
Nós vamos mudar, sair dessa probabilidade tão limitada pelo ego e ir para uma probabilidade onde a gente vai vivenciar como civilização essa nova forma de enxergar a verdade. Que incrível isso. E aqui, deixa eu pular para uma parte... E ele dá detalhes, tá, de como vai ser essa mudança. Ele fala aqui termos... Ele cita mais ou menos, aí para quem entende e curte um pouquinho aí das histórias ligadas ao cristianismo, vocês vão ver quem será esse possível personagem. Então vocês vão ver, quem já não, quem já viu sabe do que eu estou falando. Quem ainda não viu, vale a pena ver esse capítulo, que é maravilhoso, que ele dá detalhes de como será essa mudança, de quem possivelmente virá a fazer essa mudança, do porquê, né, desse retorno e de como é prevista para ser essa nova civilização, né? Eu vou falar aqui um tema muito importante, inclusive eu até respondi uma pergunta esses dias de uma seguidora que me escreveu, e foi uma pergunta muito legal, que ela falou, pô, Fernanda, se a gente já foi criado perfeito, por que a gente foi criar o ego então? Eu achei incrível isso. Ângela, se eu não me engano. E olha coincidências, né, que não existem, mas é muito engraçado, assim, tem dias que eu venho ler um capítulo e vocês me mandam perguntas relacionadas com o capítulo que eu tô lendo e tô gravando agora. É incrível, assim. E aí aconteceu isso hoje. Então olha o que ele fala. Ele fala, eu já falei isso em outros capítulos. Antigamente nós éramos, vamos lá para trás, antes dos homens das cavernas, nós éramos intimamente conectados com a natureza. Então, para a gente uma tempestade não era algo que nos trazia um pesar, não era um castigo, era uma tempestade. O Seth explica que, graças a Deus, nós temos hoje em dia ainda tempestades, que é o escape da raiva, né, da mente coletiva, dessa energia. Criou-se, então, o ego nos seus questionamentos, a ideia de que, eu estou dando um exemplo, tá? Que, por exemplo, uma tempestade é algo ruim. Então, criou-se um Deus que castiga com efeitos da natureza. Então, por castigo, ele manda um terremoto, ele manda um maremoto, ele manda um furacão, como forma de nos castigar, vindo aí as ideias dos deuses raivosos e dos deuses que castigam. E não era nada, nunca, a natureza nunca foi uma inimiga, né? Muito pelo contrário, ela faz parte de nós, como consciência aqui, ela faz parte do nosso complexo para se montar, para se estabelecer uma realidade física manifestada. Então a gente tinha consciência de cada ser vivo. A gente tinha consciência da consciência de uma montanha, por exemplo, da consciência de um rio, da consciência de um animal, de uma planta. Nós éramos unificados e nós sabíamos que a morte não existia. Nós já vivíamos num estado que a gente hoje está buscando se reconectar. E aí ele fala aqui, ó, naqueles tempos, os homens falavam e confiavam nos espíritos dos pássaros, árvores e aranhas, sabendo que sobre a realidade interior, a natureza destas comunicações era conhecida e compreendida. Naqueles tempos, a morte não era temida como é em seus termos agora, pois o ciclo da consciência era compreendido. O homem desejou de um modo sair de si mesmo, fora da estrutura na qual ele tinha sua existência psicológica para tentar desafios novos, para sair de um modo de consciência para o outro. Ele quis estudar o processo da própria consciência. De um modo, isto significou uma separação gigantesca da espontaneidade interna que tinha lhe dado paz e segurança. Por outro lado, ofereceu uma criatividade nova nos termos dele. Eu achei muito legal abordar isso, porque o Seth ele não apresenta isso como a forma de historinha, né, que as religiões apontam. Nós já vivíamos em um estado legal, nós desafiamos Deus, estamos aqui para ser castigados. Ou então nós pecamos contra Deus e temos que pagar o pecado porque nós duvidamos dele. Não. Nós, como ego, nós resolvemos questionar. E criamos uma forma extremamente criativa de enxergar a realidade. Se hoje a gente reconhece que dá para ser melhor, é um mérito também nosso. E não uma forma. E ninguém está aqui para pagar castigo, e a gente não tem que se diminuir frente a isso. Muito pelo contrário, a gente tem que até ter um certo orgulho de nós mesmos. Experimentamos, hoje reconhecemos que não é assim, e vamos trabalhar para ter uma reconexão total com a nossa verdade, né? De fazer essa reconexão realmente acontecer. Tudo bem ter errado,
É isso que ele quer dizer aqui. Antes, o ambiente era criado sem esforço e percebido pelo homem e todos os outros seres vivos, conhecendo a natureza da unidade interna deles. Para começar esta nova aventura, era necessário fingir que esta unidade interna não existiu. Então, peraí, eu sou unificado, mas eu estou querendo experimentar de uma outra forma a criação da realidade. Então, eu tenho que esquecer da minha verdade, eu tenho que pôr essa verdade lá longe, porque senão eu não tenho o que fazer, ela já é toda pronta, ela já é perfeita. Caso contrário, o novo tipo... Aí, para começar esta nova aventura, era necessário fingir que esta unidade interna não existiu. Caso contrário, o novo tipo de consciência sempre correria atrás da sua unidade interna, da sua própria casa, né? Da sua casa interior, por segurança e conforto, porque a gente já sabe que lá está a verdade. Assim, parecia que todas as pontes deveriam ser cortadas, enquanto, é claro, era apenas um jogo, porque a realidade interior sempre permaneceu. Então, o ego falou, vamos pensar diferente. Tá, para que isso aconteça, vamos tentar co-criar uma realidade à parte da nossa centelha, da nossa união com a nossa centelha. Então, vamos jogar uma areia aqui, vamos distorcer toda a verdade, vamos se desligar da nossa centelha divina e tentar fazer sozinho. Como se isso fosse possível, a gente nunca se desligou. Mas é como se existisse um Deus lá olhando assim pra gente e falasse, deixa eles brincarem. Eles estão protegidos, não existe a maldade em si, em verdade não existe, a não ser que a gente escolha mantê-la aqui dentro. Então deixa eles brincarem aí de co-criador, deixa eles lidarem com essas ilusões que eles estão criando. Vamos ver o que vai acontecer. Metaforicamente falando, tá? O novo tipo de consciência simplesmente teve que olhar para longe disto para inicialmente manter simplesmente um foco independente. A gente olhou para longe da nossa verdade e ficou focado aqui, ó, só na forma egóica de reconhecer a realidade para criar esse bololô doido aqui que a gente criou. Estou falando aqui em termos mais ou menos históricos para você. Você tem que perceber que o processo não tem nada a ver com o tempo, como você o conhece. Este tipo particular de aventura na consciência aconteceu antes e em seus termos acontecerá novamente. Não aconteceu lá no passado, ele acontece a cada momento em que a gente escolhe olhar e acreditar nas ilusões que o ego apresenta pra gente. E se manter achando ainda que estamos separados da nossa centelha. Uma escolha constante que a gente vem fazendo. Então, porém, a percepção do universo exterior mudou, portanto, e parecia ser estrangeira e à parte do indivíduo que a percebeu. Então Deus se tornou uma ideia projetada externamente. Deus está fora, não é mais a nossa centelha, né? Não é mais uma parte nossa. Independente do indivíduo, divorciado da natureza, ele se tornou a reflexão do ego desenvolvido do homem, com todo o seu brilho, selvageria, poder e intenção de domínio. A aventura foi altamente criativa, apesar das desvantagens óbvias, e representou uma evolução de consciência que enriqueceu a experiência subjetiva do homem e realmente acrescentou as dimensões de realidade a si mesmo. Todo este material agora, então aí criou-se o ego. Nós já vivenciávamos uma existência perfeita, mas escolhemos pensar de uma forma errada, achando que poderíamos co-criar sem estar unificado. Todo este material agora dado deve ser considerado junto com o fato de que sobre estes desenvolvimentos há os aspectos eternos e características criativas de uma força que é inegável e íntima. Em outras palavras, o tudo que é representa a realidade na qual todos brotamos. O tudo que é, por sua natureza, transcende todas as dimensões de atividade, consciência ou realidade, enquanto é uma parte de cada uma delas. O que ele está falando aqui? O bem e o mal não existe, então nós não erramos. Mesmo nessas escolhas erradas, nós ainda estamos conectados. A gente só precisa tirar o foco do ilusório que nós escolhemos colocar e voltar o nosso foco para a verdade. Deixar que ela venha cada vez mais forte dentro de uma probabilidade nossa, até chegar a ser realmente 100% manifestada. E a gente encontra isso através do processo da reunificação. Deixe-me usar este momento para novamente declarar que não há nenhum diabo ou demônios, exceto quando você os cria em sua crença. Como mencionado anteriormente, os efeitos bons e maus são basicamente ilusões. Em seus termos, todos os atos, a despeito da aparente natureza deles, são uma parte de um bem maior. Não estou dizendo que um bom final justifica o que você consideraria como uma ação má. Enquanto você ainda aceitar os efeitos de bem e do mal, então é melhor você escolher o bem.
Se para a gente ainda é necessário experienciar a dualidade, a gente vai experienciar a dualidade, mas sempre focando no bem das coisas, focando no que é bom, tentando dar o nosso máximo em bondade, em carisma, em compreensão, em harmonia, para a gente voltar a ter o nosso foco 100% na nossa verdade interior, que é o que nós fomos realmente criados, apenas com bondade e amor. Estou dizendo isso tão simples quanto possível. Há complicações profundas sobre minhas palavras, porém. Os opostos só têm validade em seu próprio sistema de realidade. Eles são uma parte de suas suposições enraizadas e assim você tem que lidar com eles como tais. A gente resolveu acreditar que a vida é assim, que a manifestação física vem em um plano de dualidade, porque nós resolvemos colocar foco nisso. A gente tem que trabalhar todo o nosso sistema de crença para que o nosso foco volte a ser 100% conectado com a nossa verdade. Estamos trabalhando nisso. Então, a gente ainda vai ver maldade no mundo, a gente ainda vai ver a dualidade acontecendo, mas o importante é que a gente mantenha sempre o nosso foco no bem, sempre chamar pela nossa centelha, sempre nos olhar como merecedores e não como pecadores, como seres bons, não como seres maus, e fazer essa verdade brotar em nós novamente. Você está sendo ensinado e está se ensinando a controlar a energia, para se tornar um co-criador consciente com o tudo que é. E um dos estágios de desenvolvimento ou dos processos de aprendizado inclui lidar com os opostos como realidades. Em seus termos, as ideias de bem e mal o ajudam a reconhecer a santidade da existência, a responsabilidade da consciência. Pensou, criou, olha que responsabilidade. As ideias de opostos também são necessariamente guias para o ego em desenvolvimento. O eu interior sabe bastante bem da unidade que existe. O eu interior nunca esteve separado. Então, para que a gente reeduque esse ego que nós criamos, a gente vai passar por esse processo de dualidade. E quando a gente perceber que é uma ilusão, e quando a gente vê que se a gente não põe foco nessa maldade que está acontecendo aí fora, a nossa vida não é afetada por ela, pode vir o que for, catástrofes naturais, pandemias, guerras, situações de injustiças, podem estar acontecendo lá fora, mas se eu não focar nessa maldade, e para mim, eu ser convicta que eu sou criada tal qual o Criador, o tudo que é, que eu sou criada como Cristo, eu não vou focar nessa maldade. Essa maldade não vai acontecer na minha vida pessoal. Eu não vou manifestar isso. E, além disso, eu vou ter consciência de espalhar essa nova forma de ver a verdade para expandir a consciência dos meus irmãos e ficar feliz cada vez mais quando a gente vê que a massa está voltando para essa verdade. Quanto mais o maior número de pessoas se unirem nesta verdade, a gente acaba com essas ilusões rapidinho. Elas deixam de existir. Ainda terão seres que vão olhar para isso e chamar aquilo de realidade e manifestar aquela realidade na vida deles. Mas a nossa escolha já foi feita. A gente já escolheu olhar para a verdade e aceitá-la e se aproximar dela cada vez mais. E olhar para as ilusões e falar, isso não é verdade. Isso aqui é criação de ego, isso aqui é criação ilusória. Eu sou merecedora. Eu opto e escolho por me reunificar com a minha centelha e continuar traçando o meu caminho de co-criador, ligado ao tudo que é para isso que a vida existe, para isso que as experiências individuais existem, para que a gente se alimente da fonte, crie novas realidades, aumentando esse fluxo energético que expande cada vez mais o nosso universo da forma que ele deve ser expandido. Muito obrigada.